Fala galera, ali no Beira-Rio para um público de 36.560 torcedores, o Internacional mais uma vez fracassou, decepcionou e está fora da Copa do Brasil. Estava conseguindo a classificação, vencia por 3-0 o América Mineiro, mas levou um gol no segundo tempo. A disputa foi para os pênaltis e o Inter mais uma vez dá adeus a uma competição nas penalidades máximas nesta temporada, e agora restou o Campeonato Brasileiro e ainda a Libertadores da América para o Colorado, e a partir de agora a gente faz uma análise aqui de Inter 3, América Mineiro 1, 5-4 para os mineiros nos pênaltis, Colorado fora da Copa do Brasil. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, tá certo? Bom, o Internacional colocou em campo a equipe que tinha à disposição para este jogo contra o América Mineiro. Muitos desfalques, suspensões aí do Bustos e também do Alan Patrick, o Rômulo, que atuou pela competição, a Copa do Brasil pelo Atlético de Minas, também não pode ficar à disposição, além do Mercado, do Maurício, o Mercado com lesão muscular, o Maurício com uma luxação no ombro, Luiz Adriano por aquele protocolo de concussão, até pelo choque na cabeça sofrido diante do Bahia. Muitos atletas não ficaram à disposição do Mano Menezes. E o Inter, no primeiro tempo, ele fez o que tinha que fazer e teve um aproveitamento maravilhoso nas oportunidades que criou. Todas em bola parada, principalmente os dois primeiros gols. Cruzamentos, faltas bem cobradas pelo Depena. O primeiro gol, o Nico Hernandes se antecipa a zaga e faz Inter 1-0. Depois o Igor Gomes acaba fazendo o 2-0. E depois, ainda no final do primeiro tempo, o Lucas sofre um pênalti. O Luiz Flávio de Oliveira, até em um primeiro momento, ele não marca, mas depois ele é acionado pelo VAR. E aí a penalidade máxima é confirmada, o Pedro Henrique faz 3-0, o que poderia ser ali o gol da classificação. Veio o segundo tempo e, na minha avaliação, tem dois lances que decretam a eliminação colorada na Copa do Brasil. O primeiro deles é um gol perdido pelo Wanderson, se bem que foi uma jogada muito bem construída e ali o Wanderson levou azar. Mas o lance capital, ele tem a ver com o lateral esquerdo, René. Uma ótima jogada de construção que o alemão dá um belo passe para o Jean Dias na ponta direita. O Jean Dias, ele dá um passe perfeito para o René, que erra. Na pequena área, ele chuta por cima, ali seria o 4-0, ali o Inter liquidaria a classificação. E o René não fez. Os velhos erros de sempre. Quem não faz, leva, é uma máxima do futebol, e o América Mineiro acabou descontando. Nas penalidades máximas, o América foi mais feliz, o Depena teve 2 toques na sua cobrança, levou azar, e por isso, mais uma vez, o Inter ele deixa uma competição de forma precoce na temporada de 2023. E nos pênaltis, mais uma vez, já foi assim hoje contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, foi também diante do Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho, teve também o Melgar pela Copa Sul-Americana do ano passado, tudo isso com o Mano Menezes no comando. Ainda teve, antes até do Mano chegar, ainda com o Diego Aguirre, uma eliminação para o Olímpia nos pênaltis também pela Libertadores. Ou seja, a eliminação, os fracassos viraram rotina no estádio Beira-Rio, e o Inter, ele maltrata demais o seu torcedor. Hoje foi mais uma vez uma eliminação dolorosa, quando todos imaginavam que seria até uma classificação. Claro que o Inter tinha uma enorme tarefa pela frente, mas conseguiu o que
muitos não acreditavam, 3-0 no primeiro tempo, e depois leva um gol, perde a chance antes desse gol marcado pelo América de decretar a classificação. René perde um gol inacreditável. Nos pênaltis, o Inter fracassa mais uma vez perante mais de 36 mil torcedores em casa. E após a partida, as explicações aí do técnico Mano Menezes e também do presidente Alessandro Barcelos, e eles acabaram de fazer ações de entrevistas, por isso também eu demorei um pouco mais para gravar esse conteúdo para vocês aqui. Abre aspas para o técnico Mano Menezes. A equipe tinha uma missão difícil, fizemos um belo jogo, fizemos um 3-0 que iria dar a classificação. Não fomos competentes para vencê-los nas penalidades. Com menos uma competição, vamos ter um período maior para solucionar os problemas. Nenhum time do Brasil apresentaria um jogo melhor do que o nosso, 6 jogadores titulares. A culpa é de todos nós. Nós temos que assimilar e pensar para frente. Você não pode, em jogos decisivos, ser tão frágil em finalizações como nós fomos em Belo Horizonte. É muito absurdo a gente não ter passado para as quartas de final. É muito absurdo. A gente não pode. A gente pode, sem dúvida nenhuma, a partir dessa sequência, afirmar a nossa retomada. Mano se refere às 3 vitórias consecutivas que o Inter está tendo nesse momento, contra Metropolitanos pela Libertadores, Bahia pelo Campeonato Brasileiro e agora diante do América Mineiro. Me parece tentar explicar o inexplicável, o treinador do Inter, que eu penso que hoje ele mexeu. A gente sabe que o Inter tem muitos problemas físicos, mas eu acho que mexeu muito cedo o treinador do Inter. Por exemplo, ele tira o Wanderson e bota o Estevão. Qual é a solução que o Estevão vai apresentar? É um jogador que não mostra nada desde que foi lançado aos profissionais. O alemão no lugar, o alemão não consegue mais jogar, gente. O alemão ele não consegue dominar a bola. Ele vive uma gravíssima crise técnica. O jogador não pode mais atuar pelo Inter, pelo menos em um curto prazo. Tem que ser afastado. O Luca, penso que foi retirado também muito cedo do time. Pedro Henrique deu lugar ao Jean Dias. O Jean Dias é um jogador esforçado, mas a gente sabe que tem também limitações técnicas bem importantes. Eu acho que saíram cedo demais, tanto o Wanderson quanto o Pedro Henrique e também o Luca. E pelo menos ainda entraram o Matheus Dias no lugar do Johnny, o Vitão no lugar do Igor Gomes, mas especialmente os 3 da frente, eu acho que o Mano se precipitou. Eles poderiam jogar um pouco mais, para pelo menos o Inter tentar fazer um 4º gol e aí ficar mais tranquilo na parada. Depois do técnico Mano Menezes, falou o presidente Alessandro Barcelos, e o presidente disse o seguinte, abre aspas, a gente tira a força dessa torcida que acreditou até o fim. Começamos o ano de 2022 com muita dificuldade. A chegada do Mano ela foi importante para que se acalmassem as coisas. A gente está preocupado com resultados e títulos, mas também com o futuro desse clube. Com esse grupo que foi vice-campeão brasileiro, a gente acredita que isso é possível de melhorar o desempenho. Eu queria estar falando aqui de uma classificação, mas estou aqui explicando o momento que a gente está passando. A gente vai ter que, mesmo depois dessa difícil eliminação, depurar coisas positivas para nos ajudar. As explicações do técnico Mano Menezes e também do presidente Alessandro Barcelos. O Inter mais uma vez fracassa e está fora da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.